O que seria de nós, né, irmãos, se não fosse o Senhor estar conosco neste dia, irmãos? Por isso devemos ser sempre gratos ao nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 12. O que podemos aprender, irmão, com esse espinho na carne do apóstolo Paulo? Essa é a palavra que nessa noite o Senhor há de falar ao nosso coração, neste lugar, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Deixar todo mundo encontrar direitinho, para a glória de Deus. Aleluia. 2 Coríntios, irmãos, capítulo de número 12. Você vê como que o inimigo, irmão, quer distrair a gente, né? Hoje uma das coisas que mais está acontecendo é distração, você já percebeu? A gente tem que tomar cuidado, irmão, discernimento para tudo. O inimigo tentou distrair Neemias no propósito. Quando ele estava ali construindo os muros de Jerusalém. O inimigo sempre vai tentar distrair a gente, irmão, do propósito de Deus. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Ontem, quando estava perto de eu começar o meu jejum também, meia-noite, aí a caixa começa a vazar água, aí estoura cano. Falei, minha esposa, deixa tu ir para lá. Eu vou iniciar meu propósito, não quero saber dessas coisas não. Você vê, irmão, eu falei, olha só como é uma coisa tão espiritual, irmão. Caixa boazinha, irmão, negócio tudo bonzinho, tudo de repente, irmão. Só foi falar que ia iniciar o propósito, irmão, já falei, não, deixa esse negócio pingando, desliga esse troço aí. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos iniciar o propósito em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Nessa hora que você tem que aplicar o coração para ter o discernimento em nome de Jesus. Amém? 2 Coríntios, capítulo de número 12. Quando o texto vai falar das visões e revelações do Senhor. O que nós podemos aprender aqui? Vamos também entender aqui em nome de Jesus. Certa vez, irmãos, eu já falei aqui na igreja, eu vi uma frase que Deus, tudo que Ele faz é bom para a nossa vida. Diga glória a Deus. E tudo que Deus permite é necessário. Tem um propósito dele em nome de Jesus. Eu há muito tempo, irmãos, eu trabalhei com campanha. Até que um dia Deus falou assim, tira esse negócio de campanha. Aprenda a viver o propósito que eu tenho para ti. E quando você vai lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, lá diz exatamente isso. Que nós fomos chamados não para viver o que nós queremos, não para viver o nosso propósito, para viver segundo o propósito de quem? De Deus em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então tudo que Jesus passou foi propósito de Deus. Deus permitiu em nome de Jesus. Então tudo que você passa é permissão de Deus. Tem um propósito de Deus ali em nome de Jesus Cristo. E o principal propósito de Deus, qual que seria, pastor? É que você não se perca. Que você o quê? Então, às vezes, Deus não permite algumas coisas, ou Ele às vezes permite algumas coisas, tudo para não se perder. Tem crente que não sabe lidar com a prosperidade. Se Deus permitir ter dinheiro, esse perde.
Outros, Deus já permite ter, porque Deus conhece que a estrutura dele não vai ficar no dinheiro. Às vezes Deus permite você tomar algumas pancadas, para você entender que quem é que cuida de você é Deus em nome de Jesus. E aí quando você lê a história do apóstolo Paulo, é exatamente isso que Deus permitiu acontecer na vida do apóstolo Paulo, para que ele viesse continuar, sabe como? Humilde. O que tem feito muita igreja perder, irmão, a soberba, a vanglória, a glória. A igreja não está sabendo lidar com a glória que não é dela, que é do Senhor em nome de Jesus. Posso falar uma coisa aqui, se não vai escandalizar não? Olha para o pastor. Algumas igrejas, Deus não está mais no comando. Não está. Os homens estão fazendo o que bem entende. Mas por que então, pastor, que Deus ainda está dando graça? A palavra é essa, é graça mesmo. A palavra que você tem que trazer no seu coração é a graça. Deus ainda favorece alguns lugares por causa da sua graça. E por causa, talvez, em lugares assim, ainda existem pessoas que ainda não se perderam. E por causa daquelas pessoas, Deus ainda tem misericórdia de certos lugares. As cartas das igrejas, Apocalipse, é um reflexo de toda a igreja que está no Brasil e no mundo. Algumas Jesus tem falado, eu estou a ponto de vomitar vocês. Outras Jesus está dizendo, vocês estão ricos, abastados, tem tudo, mas eu estou de fora, o que adianta? E cada igreja Jesus deu um recado. Você pensa que aquele recado que Jesus deu às igrejas ali de Apocalipse, é para qual igreja hoje? Para a nossa igreja. A nossa igreja atual. Diga glória a Deus. Então, o que Deus permite, irmão, diga, é necessário. Porque o principal propósito de Deus é não perder você, é não me perder. E para Deus não te perder, algumas coisas Ele permite acontecer na sua vida, outras Ele não permite acontecer na sua vida, mas é Deus quem cuida. Em nome de Jesus. A mensagem que eu levei para os irmãos lá em Cuiabá foi a de Estevão, que todo crente tem que buscar. A Bíblia diz que estava Estevão cheio da graça e do poder. Nós temos que caminhar sobre a graça de Cristo. Diga glória a Deus. Que me levou lá para pregar o evangelho para aquelas almas? Não foi recurso. Não foi o ônibus. Não foi dinheiro. Foi a graça de Cristo que me levou lá. E nos fez lá levar uma palavra, auxiliar os irmãos em Cristo que há muito tempo a gente conhece. E nos trouxe novamente a graça de Cristo em nome de Jesus. Então nada é mérito da igreja, diga glória a Deus. Nada é a glória da igreja. Então, irmãos, Deus, Ele não quer que nós nos percamos em nome de Jesus. Que você não se vanglorie, que você não ache que é pelo teu mérito, não ache que é pela tua glória, que eu que não venho achar que é pelo meu mérito, não é pela minha glória, em nome de Jesus, diga glória a Deus. Deus falou assim, Gideão, é muito ainda as pessoas que vai contigo. E essas pessoas, Gideão, eles vão vencer os inimigos, porque eu vou dar vitória, mas alguns vão se vangloriar. Alguns vão se gloriar. Então, às vezes, Deus não permite você alcançar algumas coisas, não ter algumas coisas que você ora, porque Deus sabe que você não vai saber lidar com aquilo que Ele pode te dar. Pastor, por que Deus permitiu cair? Por que Deus permitiu tomar um tombo? Por que Deus permitiu sofrer? Para você ainda aprender que você ainda é ser humano, que você é pó, e ser humilde ainda na presença de Deus. E mesmo assim tem gente passando por deserto e não está reconhecendo a presença de Deus que está com ele.
Muitos estão passando pelo deserto e ainda não está reconhecendo a presença de Deus que está na vida dele. Então, quando nós pegamos a história do apóstolo Paulo, irmão, diga em nome de Jesus, é para nós aprendermos com essa história que esse espinho na carne, Deus permitiu estar no Paulo para que ele continuasse sendo o quê? Humilde. Se Deus tem permitido você, meu irmão, passar por alguns processos, é para te fazer ainda ser humilde. E se mesmo assim não acontecer, meu irmão, Deus vai te quebrar todinho, só para salvar sua alma. Porque o mais importante para Deus é sua alma, em nome de Jesus. Esse corpo aqui, deixa ele ficar doente, deixa ele ficar gripado, deixa ele sofrer. Isso não vai valer de nada para o céu. O que vai valer é o que está dentro de você. É sua alma. Diga glória a Deus. Para entender, meu irmão, que nas nossas limitações é que o poder de Deus vai operar em nome de Jesus. Mas vamos ler aqui, ó. Versículo 1 do capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações de quem? Do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo, no capítulo 12, irmãos, ele estava fazendo uma defesa do seu ministério apostólico para aqueles que estavam em Coríntio. Coríntio foi a igreja que Paulo mais pegou com dificuldade, irmão. Porque ali tinha muitos irmãos que estavam se perdendo justamente porque eles estavam se gloriando. Lugar, meu irmão, que você vê muito irmão se gloriando, sai fora desse lugar. Deus não está ali mais. Lugar que você chega e o irmão está exaltando e dizendo, se gloriando muito, irmão. Vigia com lugares assim. Agora, quando você conversa com alguém que não fala nada, porque o humilde não fala, eu sou humilde, não é. O humilde você conhece rapidamente, quando você bate o olho nela, você já vê humildade. Humildade não tem nada a ver com o estado financeiro. Existe o que é miséria, existe o que é humildade. Ah, fulano mora numa casinha, num barraquinho, ah, fulano é humilde. É miséria, irmão. Não é humildade. Porque tem muito que passa aí em barraquinho, que é uma soberba do Satanás, que está morrendo no fundo do poço, mas não quer ajuda. Então não tem nada a ver com humildade. É igual defeito e errar. Eu olhar para você, eu vou ver muito defeito. E é normal. Você olhar para mim, você vai ver muito defeito. E é normal. Agora, o que eu não posso olhar para a tua vida, irmão, é ver erro. E nem na minha, em nome de Jesus. Os erros, nós temos que corrigir. Agora, o defeito nem sempre vai ser. Porque às vezes até os defeitos nossos, Deus também aproveita para que possamos fazer a obra dele em nome de Jesus. Jesus escolheu cada discípulo com seus defeitos. E deixou. Mas os erros, Jesus corrigiu de todos. Então, se você está errando, aí você tem que parar. Porque tem muita gente que está dizendo assim, mas eu não sou perfeito. Realmente, defeito ninguém. Se você vier aqui, eu vou lá procurar perfeição naquele pastor, na sua família. Não, a minha família tem defeito, eu tenho defeito. Às vezes eu não tenho tanta paciência, é um defeito, não é erro. Às vezes, talvez eu não possa saber esperar, posso ser um pouquinho ansioso, é um defeito. Erro é outra coisa. Se você está aqui na igreja, pastor, eu minto demais, isso é um erro, você tem que corrigir. Pastor, eu não consertei minha vida diante de Deus, aí é um erro, você tem que corrigir. Erro você tem que corrigir. Defeito, às vezes, você vai ainda estar com ele alguns dias, algum tempo. Então tem muito crente, meu irmão, me perdoa essa palavra, usando, meu irmão, desse tipo de argumento, porque eu falei lá na igreja de Cuiabá, eu falei que a igreja do Senhor, diga glória a Deus, ainda é um lugar que transforma caráter em nome de Jesus. A igreja do Senhor ainda é um lugar que transforma caráter.
Se eu estou numa igreja, vendo vulco, tudo, e não vejo caráter sendo transformado, então tem alguma coisa errada, irmão. O que está fazendo as igrejas ser tão motivo de escândalo? Porque a igreja perdeu esse foco, esse propósito. Que Jesus diz, vinde a mim, mas não ficará como está, vai ser transformado. Então se você está aqui, continua desonesto, continua mentindo, continua ainda fazendo coisa errada, você tem que ser transformado, irmão. Isso são erros que precisa você mudar. Esses erros seus, se você não corrigir, você vai para o inferno. Vivendo dentro de igreja, dizimando, fazendo o que for, você vai para o inferno. Errar é humano, mas permanecer, a palavra é forte. Você já deve ter ouvido, não vou nem falar. Mas permanecer no erro, irmão, aí não. Eu posso ver o irmão, rapaz, o irmão Rodrigo tem hora, pai. Ele é um assim assado. É um defeito dele. Mas qual é o erro dele fora isso? Se ele não tiver, ninguém pode apontar ou acusá-lo. Falaram tanta coisa de mim aqui esses 4 anos, mas ninguém apontou um erro meu. Por quê? Porque o Satanás gosta também, meu irmão, de acusar desse jeito. Poxa, pastor prega, grita e tal. Sei, pode ser um defeito. Eu falei, Senhor, já me muda. Há 25 anos eu oro para Deus mudar o meu jeito de pregar. Até agora não mudou. Porque Ele quer isso em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Mas os erros que o Senhor me mostrou, eu procurei corrigir, irmão. Eu procurei sair. Eu procurei viver diferente em nome de Jesus. Tem gente que até hoje, meu irmão, guarda uma mágoa, guarda um sentimento. Aí é um erro. Isso vai te levar para o inferno. Tem gente que está na igreja e até hoje, irmão, não se bica com pessoas, não se conversa. Aí é um erro. Como estou entendendo, diga glória a Deus. Então humildade é assim também. É bom a gente entender isso. Amém? É bom a gente entender isso. Porque a humildade, ela não tem nada a ver com situação financeira, irmão. Tem muito camarada milionário que se você não conhecer a vida dele de verdade, você fala, poxa, milionário, mas o camarada não subiu para o coração, não subiu para a mente. Continua sendo humilde, continua sendo simples, continua sendo na dele. O que eu quero falar para nós aqui nesta noite, se Deus tem te dado, se Deus tem te abençoado, se Deus tem te ajudado, continua sendo humilde. Continua sendo mais simples, irmão. Continua atendendo os outros, conversando com os outros normalmente em nome de Jesus. Então tem muita gente, meu irmão, que mora em barraquinho, mas não é humilde. E tem gente que tem milhões e é humilde, irmão. É humilde. Porque humildade é questão de de coração. Diga glória a Deus. Aprendei de mim porque sou humilde e manso que de coração. Então quanto mais Deus está te dando, tem muitos irmãos que estão sendo abençoados e você não conta seus testemunhos para engrandecer a Deus. Mas às vezes você acha que é pelo seu mérito que Deus está te abençoando. Não faça isso. Talvez um testemunho que você fala assim, pastor Sandro, eu posso agradecer a Deus perante a igreja, que isso é bíblico. Uma alma talvez vai estar aqui que não vai ser alcançada pela mensagem, mas vai ser alcançada pelo seu testemunho. Quantos irmãos aqui esses 4 anos já foram abençoados? E eu não ouvi seu testemunho. A igreja não escutou seu testemunho. Pastor, Deus fez na minha vida. Eu sou feliz, eu quero agradecer a Ele perante a igreja. Deus tem me abençoado, pastor. As portas têm se aberto para mim. Vai fortalecer a igreja, vai fortalecer quem ouve. Eu mesmo, meu irmão, quando eu escuto um testemunho da igreja, ou de quem quer que seja, chega para mim, por exemplo, certa vez eu fui conversar com a pessoa empresária ali, ele contando como que ele chegou àquele empresariado, nossa, me levantou, meu irmão, me animou, eu saí de lá também com outra visão.
É bom nos compartilhar aquilo que Deus está fazendo em nome de Jesus Cristo. Para que eu vou contar? Eu que orei, eu que busquei. Não, meu irmão. Então você não está reconhecendo o lugar que Deus está te dando a graça. É tudo graça, meu irmão. É tudo graça. É tudo um favor que nós não merecemos. Mas que Deus faz por causa de Jesus e está em nossa vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então se Deus tiver te dando, quanto mais Deus te dá, pastor, Deus me deu aqui, abriu uma porta, me abençoou aqui, diminua mais, seja mais humilde, seja mais simples, se quebranta mais pequeno fique em nome de Jesus. Eu não vou tomar nada que é seu não, meu irmão. Tem gente que fala, se eu contar o pastor vai querer mais. Não, está repreendido, meu irmão. Vamos repreender esse mal. Eu oro a Deus, eu jejuo, porque eu quero ver vocês sendo abençoados. Mas claro que se você tem mais eu também posso fazer. Diga glória a Deus. Quanto mais Deus proporcionar, mais eu posso também proporcionar em nome de Jesus. Então humildade, meu irmão, não tem nada a ver com posição financeira. Humildade está no corar. Os que mais perecem, meu irmão, pode ver às vezes, são gente humilde. Humilde não, gente miserável. Quantos estão no fundo do poço? Quantos estão com a vida arrebentada, irmão? Quantos estão com a vida derrotada? Muitos de vocês já convidaram até alguns irmãos para pedir oração para essa igreja, mas ele não foi humilde para buscar oração. A que igreja que ele vai então? Que céu que ele vai? Porque se eu estou passando por uma luta espiritual, se eu estou passando por um problema, e alguém está dizendo, o pastor lá, o fulano pode orar, eu vou receber oração, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero oração também. Então, se você amanhã ou depois estiver aqui nessa igreja e ver eu me gloriando, ver você se gloriando, meu irmão, vigia, porque talvez Jesus já não está mais no lugar. Mas também não precisa você sair por aí dizendo eu sou humilde, sou simples. Não precisa. Deixa que a humildade que está em você vai falar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Terminei o culto lá, os irmãozinhos falaram assim, pastor, vai ser uma honra se eu jantar lá em casa. Eu falei, vambora. Cheguei lá, a irmã dele com vergonha, a esposa dele com vergonha. Pastor do céu, esquentei o negócio aqui do almoço, o senhor veio jantar. Eu falei, irmã, bora irmã, manda tudo, põe na mesa. Falei, mas e esse ovo aí, pode fritar? Frita, pastor, fritei, comemos, irmão, e pronto. Falei, melhor para nós, porque aí a gente já não tem mesmo, já estamos aqui pela fé. Vamos gastar com o quê para comer? Não, está oferecendo aqui, vamos jantar, vamos comer. Não tem esse negócio de ficar gastando dinheiro, irmão. Isso que me injuria, meu irmão, isso que Deus me libertou. Aí eu estou lá no restaurantão comendo churrascão, o meu povo, o povo que eu estou pastoreando está comendo ovo. Isso que eu não aceito, irmão. Como tem um monte de líder que às vezes eu vejo no mercado com o carrinho lá em cima. Será que o povo está enchendo o carrinho também? Não é justo, irmão. Não é justo. Por isso que Deus, irmão, em alguns lugares, eu falo para vocês, não tenham medo. Não está mais. Eu não acho correto, irmão. Mas Deus está abençoando. Amém, glória a Deus. Mas que todos também sejam igualmente. Por exemplo, eu vejo assim, se eu oro por você ser abençoado, e se você fala, pastor, eu quero abençoar o Senhor, glória a Deus. Todos estão sendo abençoados. Assim como se eu falar assim, eu tenho, eu também quero ver a igreja tendo, irmão. Agora o negócio, uns têm mais, outros não têm menos. Para que, meu irmão, um pastor de igreja ganhar 20 mil reais? Para que isso, irmão? Um cara que prega Cristo, irmão, um cara que anuncia o reino. Nem um presidente talvez ganha muito. Sabe quanto ganha o presidente da república? Não ganha nem 40 mil, meu irmão. Um juiz federal não ganha nem 50 mil. Mas tem pastor que está ganhando mais. Mas não é que você fala assim, o pastor está abençoando, então não tem que ganhar nada. Não. Eu quero abençoar meu pastor, eu quero abençoar minha igreja, eu quero abençoar meus irmãos, eu quero fazer alguma coisa em nome de São Jesus. Diga glória a Deus. Deus está te dando mais, honra mais. Plante mais.
Eu já profetizei uma coisa nesse 21 dias. Acompanha o pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, Jesus, comecei o propósito. Esse vai ser o último ano que essa igreja vai pagar aluguel. Eu não aceito mais pagar aluguel, meu irmão. Ah, mas tá barato. Ainda que seja R$1, não pago, não quero mais pagar. Quem pode orar também nessa fé em nome do Senhor Jesus? Não, meu irmão, não aceito. Primeiro, olha para o pastor. Princípio bíblico. Dízimo nunca foi para pagar aluguel. Dízimo era ordenança para sustentar sacerdote e a tribo dos levitas. Que o sacerdote fazia parte. Dízimo nunca foi para você dar para ímpio. Você traz o dízimo. Esse dízimo que você traz, na verdade, era para o sacerdote, ele alimentar ele, os levitas e quem chegasse no templo precisando de ajuda. Principalmente viúva, órfão e estrangeiro, desde que temesse o Deus de Israel. Isso era a função do dízimo. O que é oferta? É duas partes. Irmãos, eu quero que os irmãos ofertem mais, para Deus fazer mais. O que é oferta? A oferta é diferente. Moisés, eu quero o tabernáculo. Pega a oferta, pega a joia, pega brinco, pega de tudo que eles trouxeram do Egito, que eu quero ouro para fazer as coisas no meu tabernáculo. Eu quero os tecidos, oferta. Vai construir o templo, oferta. Aluguel, presta atenção, luz, água, é oferta, irmão, em nome de Jesus. Mas por enquanto nós, como não estamos tendo condição, então entre o dízimo nós temos que pagar para não ficar também com mau testemunho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas dízimo mesmo nunca foi para dar na mão de dono de aluguel, irmão, nunca. Biblicamente falando, mandamento do Senhor, o princípio de Deus, tira o dízimo, que vai ser a herança da tribo de Levi, que são os levitas, o sacerdote, vai ser o alimento deles, vai ser o que eles vão ganhar, essa vai ser o que eles vão alimentar. Oferta sim. Por exemplo, aqui quero tocar um tapete. Pastor, toma meu dízimo. Dízimo não é para comprar tapete. Oferta sua é para comprar um tapete. Oferta sua é para comprar um bebedor, um garrafão. Oferta sua é para pagar energia. Oferta para pagar água. Nunca foi dízimo. Por que tem hora, tem muitos pastores passando luta? Porque o dízimo que é verdadeiramente para ele, e ele abençoar quem precisa, ele tem que pagar o ímpio, irmão. Você acha que quando eu vou dar esse dinheiro, meu irmão, na mão do dono do salão, eu não dou feliz não, meu irmão. Mas eu agradeço a Deus, porque eu sei que esse dízimo, meu irmão, é para fazer outras coisas. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. Então nas suas orações, diga, Senhor, me dá condição de ofertar mais. Senhor, me dá condição de ofertar mais. Pastor, quanto que é a luz da igreja? 200 e pouco? Essa é a minha oferta. Porque o dízimo vai abençoar o Senhor e abençoar quem precisa. Isso é mandamento da palavra. É isso que o texto fala, irmão, em nome de São Jesus. Quando está entendendo, diga glória a Deus. Então, você e eu temos que tomar cuidado para não se perder. E o que faz se perder? É não saber lidar com aquilo que Deus dá. Então, por isso que você tem que falar, Senhor, o que o Senhor permitir na minha vida é necessário para mim mesmo não me perder. O que o Senhor permitir acontecer, o que o Senhor permitir eu não receber, é para mim mesmo, sabe, não se perder. A oração que nós temos que fazer, Senhor, não me deixa me perder. Diga glória a Deus. Porque a igreja se perdeu, irmão. Deus deu, Deus dá. Deus dá, meu irmão, sim ou não? Deus dá ou não dá? Dá. Mas às vezes, irmão, a igreja não sabe lidar. Nós que somos a igreja não sabemos lidar. Então Paulo aqui, em sua defesa apostólica, ele compartilha essa visão, porque em Corinto os irmãos estavam se perdendo, mas não na glória para salvá-los, mas na glória para eles se perderem. Eles estavam engrandecendo, estavam tudo. Paulo falou, então eu vou compartilhar também. Se é necessário me gloriar, ainda que não me... Ele falou assim, eu vou compartilhar para vocês o que me aconteceu, para que vocês também entendam que Deus não quer isso para vocês. Diga glória a Deus. Então ele falou assim, se é necessário que me glorie, mas ele disse, não me convém. Eu só quero compartilhar isso com vocês, como uma forma de ajudar vocês em nome de Jesus. Diga amém. Você pode compartilhar com os irmãos,
aquilo que você tem de experiência, não para te gloriar, mas para ajudar o irmão a não se perder em nome de Jesus. Às vezes você vai ver irmão muito pancoso, muito né, achando que está arrebentando, achando que é ele, que papapá. Aí você vai ver aquele irmão e fala, irmão, eu vou compartilhar com o senhor aqui uma experiência minha, que através dessa experiência ajude o senhor em alguma coisa. As experiências que você escuta no altar do pastor, que você vai compartilhar depois as suas, tudo tem que ser para a glória de quem, irmão? De Deus. Diga glória a Deus. Então ele diz, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do... Conheço o homem. Olha só. Ele nem fala dele. A princípio você vê, parece que está falando de outra pessoa. Mas na verdade está falando dele. Então para ele nem dizer que era ele, ele disse, ó, conheço o homem. Mas era ele. Em Cristo, ele não diz eu. Não, ele diz primeiro, conheço o homem. Em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro o quê? Céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, mistério de Deus. Ele não ousou falar nada daquilo que ele não sabia. Amém? O que é se vangloriar? O que é gloriar? É você tentar falar aquilo que você nem entende. Vigia com isso. Se chegar algo em você que você não sabe interpretar, que você não sabe, meu irmão, nem ouse falar. Amém? Então Paulo falou assim, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o quê? Sabe. Irmão, como que você conseguiu essa bênção? Deus sabe, irmão. A graça de Deus. Eu sou muito de oração. Eu sou muito bom. Eu consagro, rapaz. Faça isso. Não é assim que você tem que dar seus testemunhos, suas experiências para quem precisa. Se você está sendo alcançado, Deus está te abençoando. Que diminua eu, para que tu cresça o Senhor. Diga glória a Deus. Tem pessoas que vão olhar para ti e vão ver Deus agir na sua vida. Nesse momento, não se glorie. Entenda, Paulo está dizendo quem? As visões as revelações em Cristo. Tudo ele disse em Jesus. Terceiro céu. O que é o terceiro céu? A morada de Deus. Primeiro céu é o que você vai sair ali fora, vai ver estrela, vai ver lua. Esse é o primeiro céu. Segundo céu, onde ficam os planetas, constelação. Terceiro céu, aí é só o de Deus. Então existe quantos céus, irmãos? 3 céus. Primeiro, que você vê. Segundo, que é só através de vídeo, quem viaja nessas coisas de foguete. E o terceiro, aí sim, só quando você partir para a glória mesmo. Ou você for arrebatado, como foi o apóstolo Paulo. E sei, versículo 3, que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o que, irmão? Sabe novamente. Lembrei de Ezequiel quando disse assim, poderão reviver esses ossos secos, que ele falou? Deus sabe. É Deus que sabe todas as coisas, irmão. Às vezes você quer caçar a resposta, e não é para você caçar a resposta, é para você dizer, Deus sabe por que eu estou passando isso. Deus sabe por que eu cortei, Deus sabe por que eu caí. Deus sabe por que meu filho está assim. Deus sabe. Tem coisas que é só o mistério de Deus, irmão, em nome de Jesus. Você só tem que guardar o teu coração em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então tem coisas que só Deus sabe. Pertence somente a Ele. Deus sabe. Milagre. Só Deus sabe, irmão. A Bíblia só manda nós orar. A Bíblia só manda nós o quê? Orar. Buscar. Mas como? Deus sabe. Isso não é para mim. Não é a minha função saber.
aquilo que só Deus sabe, em nome de Jesus. Eu carrego comigo, irmãos, uma coisa que está em Deuteronômio 29. Nunca mais esqueci dessa palavra. As coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos. As encobertas, só Deus, irmão. Eu fico, tem hora, meu irmão, até com medo de alguns teólogos que aparecem aí na televisão e na internet. Tá cheio, irmão, tá cheio! Falando um monte de coisa, irmão, que só Deus sabe. Agora apareceu esse dia. Diz que o mundo, Jesus ia voltar esses dias aí. Aí um dia apareceu lá, eu estava lá em Vaza Grande com a minha família ainda, antes de vir para cá. Apareceu um dizendo que era para o povo comprar vela, porque ia ficar não sei quantos dias escuro. Só deu uma cantalhada comprando vela, povo comprando vela, todo mundo comprando vela. Chegou no dia, nada foi escuro. Nada. Irmão, o que Deus não fala, não é para você tentar saber, não. Só Deus sabe. Deus sabe a hora que você vai ter. Deus sabe a hora que a coisa vai acontecer. Deus sabe o momento para tudo, em nome de Jesus. Não sei. Deus sabe. E quanto menos você saber, mais Deus vai se revelar para você. Tem hora é difícil conversar com alguns irmãos. A soberba é grande no coração dele. Porque você vai tentar ensinar ele quer saber mais do que você e mais do que Deus. Por isso que tem irmão que está sofrendo, derrotado nas igrejas, por causa disso. Aquele pastor quer me ensinar. Eu sei. Sabe não, pai. Por que está sofrendo então? Será que tem alguns crentes que Deus vai ter levado para o tribunal dele, igual fez com o Jó? Jó, você estava onde? Onde eu fiz isso, onde eu fiz aquilo? Jó, verdade. Senhor. Tem crente, meu irmão, que só não vê porque não é humilde. Porque talvez Deus põe um entendimento na vida de alguém que ele não quer pedir ajuda, mas ele acha, se ele pedir ajuda, não, meu irmão, você tem que mudar. O Espírito Santo tem falado comigo que algum dos irmãos precisa pedir mais ajuda. Precisa pedir mais ajuda, irmão. E não é vergonha você pedir ajuda. Você quer ver a graça de Cristo se manifestar na sua vida? Reconheça as suas fraquezas, as suas limitações. Reconheça a sua, a sua natureza. Eu sou assim, irmão. Quando eu estou passando por algum problema, irmão, eu ligo para um pastor. Alguém que Deus pode usar, que talvez está um pouquinho melhor que eu, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, por isso que tem hora, olha para o pastor. É difícil você querer pregar para crente. Porque crente às vezes não é humilde, irmão. Crente que era para ser mais humilde. Não estou generalizando, diga amém. Não estou generalizando. Mas muitos não têm essa humildade. Não, eu sou de oração, mas está com câncer. Eu sou de oração, mas está todo enfermo por dentro. Peraí, eu sou de oração, mas eu também sou homem. Quando eu terminei de ungir a igreja lá, eu guardei o bálsamo, eu levei o bálsamo. Veio um pastor, irmão, até mim. Pastor Sandro, me unge que eu quero a tua oração. Eu falei, Jesus, eu fiquei até constrangido. Mas eu orei. Falei, Senhor, reveste aqui teu servo para a caminhada, em nome de Jesus. Deus coloca pessoas no seu caminho mesmo para te ajudar a caminhar contigo. Mas nós temos que aprender a caminhar, igreja, em nome de Jesus. Se nós jejuar 21 dias, para Deus não quebrantar nosso coração, para nós não ser mais humilde, para nós não ser mais pequeno, não vai adiantar nada o nosso jejum, nós só vai passar fome, nós só vai ficar sem comer. Talvez tem coisas que você não sabe, mas que Deus pode me usar, ou eu não sei, Deus pode te usar, vice-versa. Um dia saiu um diabo aqui de um chasco que pus aqui no meu dedo. E eu orei, irmão, e não saiu. Aí eu estava conversando com o irmão ali, com o cooperador. Deus falou, você pede oração para ele. Eu falei, cooperador, ora aqui.
Ele orou, o senhor lembra disso, cooperador? Ele orou, irmão, no outro dia saiu o push, saiu tudo, meu dedo voltou ao normal, olha aí. Capítulo 4 de Jó, depois você lê lá, acho que versículo 3, 4 e 5. A Bíblia diz que Jó falou assim, ó, ele faz, um dos que era amigo de Jó, falou assim, Jó, engraçado, você pregou para tanto, você fortaleceu tanto, você ajudou tanta gente a ficar de pé, agora quando é você está aí querendo desistir, você está desanimado. É assim, meu irmão, às vezes, você vai orar pelos outros, naquilo que você mesmo não consegue orar por você. Mas por que Deus então permite? É o que nós estamos vendo. O espinho na carne é isso, igreja. O espinho na carne é o quê? É muitas das vezes você orar por pessoas que serão curados, mas você vai estar doente. Às vezes você vai ajudar uma família a ser restaurada, mas talvez a sua está passando por luta. Às vezes você vai aconselhar pessoas, e pessoas vão se voltar para Deus, vão se reconciliar com Deus, mas talvez você não vai conseguir alcançar a sua casa. Isso é espinho na carne. E por que Deus então não permite, pastor, que para você não se perder e entender que o que acontece na sua vida não é você, mas é Deus, em nome de Jesus. Irmão, não tem coisa mais difícil do mundo você orar por você mesmo. Parece que você não tem a mesma fé. O pastor, presidente meu, líder meu, espiritual, a filha dele estava gripada há mais de semana. Ele orando, a filha dele não sendo curada. E quantas vezes ele orou por outras filhas que foram curadas, mas a dele doente. Se você não tiver um entendimento, você se perde nessa hora. É nessa hora que você tem que conhecer muito bem a graça de Cristo. Por que eu não me limito a falar do amor de Deus? Porque não é eu que faço, é a graça. Pastor, você não pode pregar de família. Por que eu não posso? É eu que faço? Não, é a graça. E aí, eu fui lá na casa dele. Ele falou, pastor, que bom que você chegou aqui. Eu falei, que foi, pastor? Entra aqui em casa. Pastor, ora pela minha filha. Eu me senti até meio constrangido, né? Falei, poxa, o pastor, presidente, o líder, acima de minha hierarquia, eu vou orar pela sua filha. Aí ele falou, pastor, já tem mais de semana que essa menina está doente. E ela não é curada pelas minhas orações. O senhor pode orar pelo ela, pastor Sandro? Eu falei, oro. Jesus, libera a cura na saúde dessa jovem. Repreenda o espírito que está de doença e tal. Porque o que a medicina colocou de nome nas doenças, olha na Bíblia, Jesus chamou tudo de demônio. As doenças que a medicina colocou para não trazer tanto medo e pânico para a humanidade, na Bíblia é demônio. É demônio, irmão. Aquele jovem que tinha epilepsia, que o demônio jogava ele no fogo e na água, que desmaiava e acordava, parecia estar morto, aquilo ali hoje é o quê? Epilepsia. Que ao longo do tempo, a medicina teve que inventar um nome. Mas aí nós que temos discernimento, irmão, não podemos tratar qualquer coisa assim, como se fosse só doenças normais. Deus vai revelar coisas para você, meu irmão. Mostrar para você com discernimento as coisas diferentes em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Olha como que Jesus orou pela febre da sogra de Pedro. Nós pega dipirona, nós pega paracetamol. Mas Jesus orou como? Espírito da febre, sai dessa mulher. E a mulher foi curada. É que às vezes, meu irmão, nós não cremos na nossa própria oração. E nem sempre é fácil. É a coisa mais difícil. A coisa mais fácil às vezes é você pregar para os outros, mas dentro da sua casa é difícil você pregar. Sim ou não, irmão?
E aí ele falou assim, ora pela minha filha, pastor Sandro. Aí eu orei por ela, irmão. Isso foi numa segunda. Na terça-feira à noite que tinha culto, a menina já desce do carro do pastor, já entra pulando no culto, alegre, feliz. Eu falei, pelo jeito Jesus curou ela, porque ela está animada. Aí eu fui lá no escritório, na sala, falei, pastor, e sua filha? Pastor, graças a Deus. E assim, mas às vezes eu vou orar pela minha, às vezes vai ser difícil. Paulo fez isso. Quantos Paulo ajudou, mas quando foi com ele não foi a mesma coisa. Para Paulo entender que a graça de Cristo não era ele, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então ele vai dizendo aqui no versículo 4, foi arrebatado ao paraíso. Aonde que ele foi parar, irmão? No céu. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem o que? Referir. O que esse homem escutou, o que Paulo ouviu, inefável quer dizer não dá para falar, não dá para descrever, né? O que ele viu no céu não deu para falar, não dava para falar. No versículo 5, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas o quê? Fraquezas. Como que a salvação de Cristo atua em nossa vida? Nas nossas fraquezas. Então, quanto mais humilde, você reconhecer as suas limitações, a salvação de Cristo vai manifestar na sua. Há alguns que dizem que não precisa ser salvo. Então, pronto. Se ele acha que vai ser salvo pela sua força, pelo seu dinheiro, pela sua posição, então não precisa. Só está aqui nesta noite, reconhecendo que precisa de salvação de Cristo, aqueles que são fracos. Eu sou um. Billy Graham, numa das suas pregações, ele diz: a oração é para os fracos. Por isso que eu oro. O próprio, acho, Billy Graham, não sei se foi ele, foi outro pregador, que diz que quando nós oramos, algo é tirado da nossa vida e de Deus é colocado o quê? Algo dele na nossa vida, em nome de Jesus. Você ora e diz: Senhor, remove de mim, sabe, meu Deus, a impaciência, sabe, Senhor, arranca de mim, meu Deus, tudo que não presta. Aí ele vai colocando um novo homem, você vai tendo paciência, você vai sendo uma nova pessoa. Pastor, por que tem gente na igreja que continua o mesmo homem, a mesma mulher? Falta de oração. Se você está na igreja, sendo a mesma pessoa, o mesmo homem, a mesma mulher, tem que orar mais, irmão, para Deus tirar mais que está em você, para Ele colocar mais do que é dele, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Porque é na oração que você fala: Senhor, me muda, Senhor, me transforma, em nome de Jesus. Aí algo dele vai sendo colocado, sabe, uma mulher calma, um homem calmo, uma pessoa tranquila, uma pessoa abençoada em nome de Jesus. Então ele está dizendo que não deu para falar, de tal coisa não me gloriarei, versículo 5, mas salvo nas minhas o quê? Pois se eu vier, versículo 6, a gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo estava dizendo que a sua experiência serviu para ele, apenas para ele, e nada mais. Mas o mais importante para Paulo era ele continuar sendo humilde na presença o quê? De Deus. Porque tem muito de nós, irmão, olha para o pastor, podemos ter muita experiência, e se nós não vigiar com essas experiências, pode ser que não sirva de nada, e mesmo assim a gente se perder. Então, se você tem algumas experiências com Deus, diga amém.
Guarde para ti. Sendo humilde, sendo simples. Rapaz, agora eu sou a mulher de oração, sou homem de oração. Rapaz, eu não preciso mais nem ir para a igreja. Eu sou a igreja, eu sou bom. Para que eu vou ficar com o pastor pregando para mim? Eu posso. Faça isso não. Isso não agrada a Deus. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Nós temos que estar aqui, diga amém, com o coração gratos na presença de Deus. Simples, humilde, pequeno. Aí o versículo 7 vai falar do espinho da carne. Nós já estamos aprendendo muito, mas agora vai falar do espinho da carne. E aí, e para que não me ensoberbecesse, e para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto o que, irmãos? Um espinho na carne. Meu Deus. Para que Deus põe um espinho na carne? Permitiu um espinho na carne. Para que, irmão? Para que ele não se ensoberbecesse. Para que ele não se perdesse. Para que quando Paulo orasse pelo cego, ele voltasse a ver. Para que quando Paulo orasse pelo paralítico e ele levantar, ele viesse entender que nada daquilo ali foi ele que fez, mas foi Deus que fez em nome de Jesus. Uma das coisas que eu também já fugi há muito tempo. Aqui tem milagre, eternidade com Deus tem cura. Isso é papo de igreja tomando conta da glória que não é dela. Meu irmão, em todo lugar que Deus vai estar ali também milagre, vai fazer milagre. Só lá na igreja A que acontece milagre. Só na igreja B que acontece milagre. É igual oração. Oração, meu irmão, tem lugar que você pode orar. É diferente. Glória a Deus. Mas pastor, qual é o lugar que eu oro que Deus vai tocar no meu coração? Lembra do que Jesus falou com a mulher samaritana? Vai chegar uma hora que nem aqui nem lá. Mas em espírito e verdade Deus está buscando em todo lugar. Seja no seu quarto, seja no monte, seja na igreja, seja na rua, seja dirigindo, seja passando pano, seja carpinando, onde você estiver. Se Deus acessar seu coração na hora que você orar, ali é o local da oração de Deus. Eu fui daqui lá orando. Voltei daqui lá orando. Como, pastor? Em espírito. Amanhã, quando Deus te levantar, diga glória a Deus. Já levante orando. Vai limpar sua casa. Vai para o seu trabalho. Orando. Porque enquanto você estiver ali orando, Deus vai estar acessando a sua vida. Deus vai estar fazendo a obra em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos andar em espírito de orar. Quem anda em espírito de oração, está toda hora orando, irmão. Às vezes tem coisa que vai suceder na sua vida, em momentos que você não vai estar na igreja, que você não vai estar no monte, que você vai ter tanta liberdade. Mas aonde você tiver que acontecer o que acontecer, ali faça. Porque você está em espírito de oração. Eu vou para a igreja orar. Não. Você já tem que estar durante o dia todo orando em nome de Jesus. Porque quando você sentar aqui, só Deus acessar seu coração pela palavra em nome de Jesus. Porque tem gente que senta nessa igreja, senta e sai do mesmo jeito. Porque Deus não está acessando o seu coração porque você não tem orado. Eu vou para a igreja para orar. Vou para a igreja para louvar. Está tudo errado. Vou para a igreja fazer a obra de Deus. Está tudo errado. A obra de Deus não resume no templo. Uma das coisas que eu tenho visto muito falta de discernimento é ficar com a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e destruindo a casa. Destruindo a família. Não faça isso. Eu prefiro reunir com a igreja aqui, seja quarta e domingo. Mas eu quero que você seja a igreja. Todo momento. Mais fora do que dentro em nome de Jesus. Por isso que eu não ligo. De amanhã ou depois,
Se não der para cultuar, eu sei que você é a igreja. Eu sei que aonde você estiver, ali você vai estar com Cristo, Cristo com você, em nome de Jesus. Pastor, mas é oferta. Está repreendido esse pensamento, irmão. Mais culto, mais oferta. Mais culto, mais arrecadação. Está repreendido esse pensamento. Está repreendido esse pensamento. Aonde eu passei um tempo, dizia: abre a igreja de 7 da manhã, fecha só depois do culto, para que passe gente e dê oferta, dê dinheiro. Ali por muito tempo, arrebentou meu coração. Porque a igreja não é empresa, irmão. A igreja não é firma, não é comércio. E dentro da minha casa, minha esposa perecendo com meus filhos. Eu poderia estar dentro da minha casa, talvez sendo mais igreja do que lá no templo, com a igreja aberta o dia todo. Dê glória a Deus, irmão, que você hoje tem um pastor que nasceu de novo. Dê glória a Deus que o Espírito Santo ainda trabalha, irmão, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Então tudo que acontece, Deus permite para quê? Para que nós não venhamos a ensoberber com aquilo que é a grandeza dele na nossa vida. Então foi me posto espinho na carne, mensageiro de quem? Para me esbofetear, a fim de que não o quê? Me exalte. Então Deus falou assim: Paulo, para você não achar que é você que está fazendo alguma coisa, para você ser humilde, para eu continuar suas limitações e eu trabalhando, esse mensageiro de Satanás virá sobre a tua vida, vai te esbofetear, a fim de que não te erre, para que te lembre, Paulo, isso aqui, ó, por causa disto, 3 vezes o quê? Ao Senhor que o quê? Afastasse de mim. Quantas vezes? 3 vezes. Jesus também orou quantas vezes? 3 vezes. Você sabia que Jesus também teve um espinho? Só que de coroa. Quantos aqui verdadeiramente querem seguir Cristo de tudo? Assim como Cristo também teve a sua espinho de coroa, nós também teremos nossos espinhos, meu irmão, para lembrar das nossas limitações. Quando você pega Mateus capítulo 26 e 44, a Bíblia diz que Jesus orou 3 vezes para que Deus poupasse ele do sofrimento que ele viria passar. Mas ele passou. Punharam o espinho de coroa nele, deram um caniço para ele e carcaram aquele espinho na sua cabeça, na sua testa, e dizer aí, zombando, aí o rei do judeu, vamos prostrar. Se nós verdadeiramente, irmãos, queremos ser de Cristo, não somente devemos tomar a nossa cruz, mas entender que também, antes de você chegar e receber a coroa de glória, haverá primeiro a de espinho em nome de Jesus. Então você tem que saber lidar com as limitações do seu corpo, da sua vida. Você tem que saber lidar com as fraquezas que te afligem. Por isso que nós não podemos ficar só milagre, milagre, benção, benção, milagre, milagre, benção, benção. Não, meu irmão. Mas nós devemos buscar aquilo que é mais em nome de Jesus. Verdadeiramente sermos discípulos de Cristo para a glória de Deus. Ah, você é crente, você não pode sofrer. Quem falou, meu irmão? Ah, você é crente, sua família não pode estar destruída. Ah, você é crente, você tem que ter riqueza. Não é assim nada esse evangelho mentiroso, irmão. Esse evangelho não é o de Jesus verdadeiro. Existe cruz, sim ou não? Existe cruz, sim ou não? Mas também vai existir espinho.
Pastor, estou orando aqui, pastor, para o meu filho ser curado, meu filho ser salvo, minha família se converter. Mas eu estou lutando com essa lá em casa, com esse problema. É para você entender que eu tenho espinho. Jesus, irmão, ele teve um espinho cravado na sua cabeça, na sua testa. Como estou entendendo, diga glória a Deus. Paulo também agora está dizendo, eu tenho um espinho também na minha cara. E quantas vezes então ele orou? Quantas vezes? Pastor, eu tenho orado, pastor, ele não está saindo, não está acontecendo. Ei, não é tudo que você vai orar que Deus vai atender não, irmão. Tem coisas que Deus permitiu estar na sua vida para te quebrar, para fazer você entender que você ainda é homem, você é mulher. Não adianta você ficar orando, Deus remove, Deus tira, e está ali. Então tem coisas que Deus permite, meu irmão, e o espinho é isso. Para entender, meu irmão, que isso é um propósito, é permissão de Deus em nome de Jesus. Tem gente que não fica na igreja, porque diz, eu orei para Deus tirar, Deus vai fazer isso, aquilo, outro. Mas não aconteceu. Porque não é tudo que você ora que Deus vai tirar da sua vida. Tem coisas que Deus trouxe, Deus permitiu, para deixar você sendo humilde, para deixar você sendo simples, para deixar você sendo gente. Jesus falou assim, Paulo, é necessário você ter esse espinho para você entender que você ainda é gente. Não é porque você teve essa revelação que você vai achar que você é Deus, que você é alguma grande coisa. Olha para o pastor, meu irmão. Quantos aí não está achando Deus, né? Seja sincero, irmão. Você sabe do que o pastor está falando. Quantos aí, meu irmão, não está se achando o próprio Jesus? Olha isso que eu falei esses dias, que eu vi Jesus vai voltar tal dia, em tal hora. Meu irmão, se nem para o filho o pai falou, você acha que ele vai falar para mim, meu irmão, para você? É Deus que sabe tudo, igreja, em nome de Jesus. Olha, a coisa melhor que você pode fazer, caminhe sem saber de nada. O culto assim, essa não, Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai falar, não sei nem como vai ser, mas eu vou estar lá. Porque eu quero, meu Deus, o que o Senhor tem para dar para mim. Aleluia, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Não tem coisa melhor do mundo, meu irmão, você andar na simplicidade. Deus, ele usa Miqueias para dizer assim, eis que eu quero do meu povo, que ande humildemente com seu Deus, que pratique o juízo e a justiça e a misericórdia. Você acha que Deus anda com igreja soberba, irmão? Anda nada. Tem gente que acha que Deus está andando com ela, mas está nada, ele está andando sozinho, meu irmão. Logo, logo ele vai descobrir que Deus não estava andando com ele, não. Pastor, eu quero que Deus ande comigo. Quem quer que Deus ande com você? Diga a glória a Deus. Seja simples. Nem parece que aquele irmão lá, Deus tem abençoado tanto a vida dele. Olha lá como ele continua simples. Nenhum momento ele comprou uma roupinha melhor. Nenhum momento ele fez nada diferente. Ele continua sendo o mesmo irmão, a mesma irmã em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus tem prazer de abençoar o humilde. Mas o soberbo Deus se afasta, irmão. Deus está falando com gente aqui, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu não congrego ali não. Aquela igreja ali é simples. É nesse lugar que é bom de congregar. Eu não me dou bem nessas igrejas muito luxuosas não, meu irmão. Sinceramente.
Eu não me dou muito bem, não, mesmo. É de cada um, né? Eu não me dou bem com esses teóricos, esses mestrão, não. Eu não me dou bem, não, mesmo. Às vezes eu prego melhor na casa de um povo, como eu fui lá na casa do parente do irmão ali, ó. Ali eu prego melhor. Porque ali vai ter coração que quer ouvir. Porque tem crente que senta aqui e fala, não, eu já sabia tudo que o pastor ia pregar. É, aquilo ali eu já li, é PPP. Irmão, é difícil. Mesmo, então, no versículo 9, então ele me disse, a minha graça o quê? Te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o que? O poder? Quantos querem o poder de Cristo? Diga, eu creio. E quero na minha vida. Então precisamos lidar com os espinhos, meu irmão. Com as fraquezas nossas. Então se Deus está permitindo você, minha irmã, você, meu irmão, pega pela memória tudo que você já passou até aqui. E o que Deus já permitiu acontecer na sua vida, teve um bem maior. De fazer você e eu continuar sendo simples, humilde, fracos na sua presença em nome de Jesus. Para que a graça dele se aperfeiçoe na nossa vida. Só para terminar, pode se preparar aqui, irmão Rodrigo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Quem é que quer sentir prazer na fraqueza, né? Só quem já passou por uma experiência dessa. Um tempo atrás, irmão, você acha que eu queria falar isso? Que eu estou falando aqui? Não queria nada. Hoje eu falo, meu irmão, com alegria, que eu tenho mais prazer nas lutas, porque de tudo que eu passei foi para o meu bem. De tudo que você passou, está sendo para o seu bem, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, Deus ama você, meu irmão. Deus não quer te perder. Deus quer salvar você. E para Ele salvar você, você tem que continuar sendo humilde. E para você ser humilde, Deus às vezes permite você passar pelo que você passa, para que você continue sendo simples na presença dEle. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, louvamos a Ti, meu Deus, pela Tua palavra. Louvado seja o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que essa palavra, meu Deus, permaneça em nossos corações. Ecoando, meu Deus, dentro de nossos corações,